E no mundo dos investimentos, de um lado, tem a busca por aquela virada que parece impossível, a aposta em algo que todo mundo meio que abandonou. O retorno explosivo. Exato. E do outro, a busca por algo mais previsível, mais calculável, algo que no fim do dia deixa a gente dormir um pouco mais tranquilo. Um valor mais estruturado. E é justamente sobre esses dois extremos que a gente vai conversar hoje. Temos umas análises bem interessantes que parecem opostas. Mas que se complementam, né? Sim. Primeiro, vamos dar uma olhada no que aconteceu com quem teve a coragem de investir em duas gigantes da mineração, Vale e Bradespar, lá em 2016, bem no fundo do poço. Um momento de pessimismo total. Total. E depois, a gente muda completamente o foco para analisar uma empresa de autopeças, a MAHLE Metal Leve, mas com uma lente diferente. Sim. Aí a ótica é de previsibilidade de dividendos, cálculo de preço justo. Isso. O nosso objetivo aqui é entender as filosofias por trás de cada estratégia. O que a gente aprende com uma aposta na recuperação de um setor inteiro contra uma aposta na consistência de uma única empresa. Vamos ver o que os dados mostram. Ok, vamos começar então com um caso que parece, sei lá, roteiro de filme. É bem por aí mesmo. A simulação é a seguinte: um aporte único de R$100 mil em janeiro de 2016. E vale lembrar que momento era aquele, né? Pois é, pessimismo extremo no Brasil, commodities na lona. E esse dinheiro, na simulação, foi para Vale e Bradespar, com uma regra de ouro. Reinvestir tudo. Tudo. Todos os proventos, sem exceção, eram reinvestidos. E aí, quando a gente olha para Bradespar, olha, os números são absurdos. São mesmo. Aqueles R$100 mil teriam virado mais de R$2,5 milhões de reais. No pico do ciclo do minério em 2021? Isso. E mesmo depois da queda, hoje o patrimônio estaria ali em torno de R$1,6 milhão. O que já é fantástico. Mas o que realmente me fez parar para pensar foi isso aqui. Os proventos. Exato. Do total, R$1,3 milhão vieram só de proventos. É um número que choca. É 13 vezes o investimento inicial voltando só como fluxo de caixa. Como isso é? Como isso é possível? Então, o contexto é tudo, sabe? Pra gente entender esse resultado, tem que voltar pra 2015, 2016. No fundo do poço. O fundo do poço do minério de ferro. Eu lembro de conversas na época em que o pessoal dizia que minério nunca mais. A narrativa era essa mesmo. Era que o superciclo da China tinha acabado pra sempre, a Vale estava dando prejuízo, a dívida era altíssima e a ação estava largada. Comprando a preço de banana, basicamente. Basicamente, então a simulação parte do cenário perfeito, comprar o pânico extremo, e aí entra em ação o efeito bola de neve. Na sua forma mais brutal. Na sua forma mais brutal. Com o reinvestimento, cada dividendo comprava uma quantidade enorme de ações a preços muito baixos. Ao longo do tempo, o investidor da simulação acumulou umas 66 mil ações da Bradespar. 66 mil ações. Exato. Agora, projeta isso para o futuro. Se a empresa pagar, digamos, R$1,91 por ação em 2026, Ok. a gente está falando de uma renda anual de quase R$150 mil. Pera, a pessoa receberia por ano mais do que o investimento inicial inteiro. A cada ano é a prova do poder do tempo e dos juros compostos quando se acerta o ciclo. É impressionante. E quando a gente compara com a Vale, a história fica mais curiosa ainda. Fica, né? Na mesma simulação, o patrimônio final seria de R$1,4 milhão. 635 mil recebidos em proventos. Um retorno incrível também. Fantástico, claro. Mas ainda assim, um pouco menor que o da Bradespar. E aqui que eu fico pensando. A Bradespar é basicamente uma holding que investe na Vale. Como o veículo pode ter um retorno maior que o ativo principal? Essa é uma ótima pergunta. E ela revela uma daquelas ineficiências de mercado. O que aconteceu foi o seguinte. Em vários momentos desse período, o mercado olhava para a Bradespar e aplicava um desconto de holding gigante. O que seria isso exatamente? Era como se os investidores dissessem: ok, a Bradespar tem ações da Vale, mas por ser uma holding, por ter seus próprios custos, sua gestão, ela vale menos do que a soma das partes. Entendi. Então a chave não foi só a Vale, mas a embalagem que ela veio. Exatamente. O mercado estava precificando a holding com tanto pessimismo
que acabou criando uma máquina de dividendos ainda mais potente. Isso é fascinante e contraintuitivo, como você falou. O efeito prático desse desconto exagerado era um dividend yield mais alto na Bradespar. Ah, claro! Pensa assim, se a Vale, em um momento, estava pagando um yield de 6%, a Bradespar, por ter a cotação mais descontada, talvez estivesse com um yield de 10%. E para quem reinveste tudo, essa diferença é brutal. É crucial. Cada dividendo da Bradespar comprava proporcionalmente mais ações do que o da Vale. Essa pequena vantagem, acumulada ano após ano, criou essa diferença no final. Foi uma anomalia de mercado. Entendido. É uma aula sobre como a estrutura e o sentimento do mercado podem criar oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, essa história toda da Vale e Bradespar é muito baseada em timing, né? Em aguentar uma volatilidade gigantesca e ter a sorte de comprar no fundo do poço. E isso me leva para outra ponta da nossa conversa. Perfeito. E se a busca não for por essa explosão cíclica, mas por algo mais metódico? Exato. Essa imprevisibilidade toda nos leva à questão. E se a gente quisesse o oposto? E se a busca fosse por um fluxo de dividendos mais estável, mais calculável? Certo. Aí a gente vai para um setor completamente diferente, como o de alcopeças. E para uma análise como a que temos da MAHLE Metal Leve. A conversa aqui não é acertar o fundo de um ciclo. É estimar valor. É estimar valor com base no que a empresa pode gerar de caixa no futuro. Certo. Então saímos da retrospectiva e entramos na futurologia, por assim dizer. De certa forma, sim. A análise que a gente viu projeta os dividendos da Malha para o exercício de 2025. O número estimado é de R$ 2,98 por ação. Uhum. Considerando a cotação atual, isso daria um dividend yield de quase 9%, o que já é um número bem interessante. Sim, e é importante quebrar esse número. Desses quase R$ 3,81, já foram anunciados como juros sobre capital próprio, o JCP. Ah, ok. Com pagamento previsto para novembro e dezembro de 2025. Então, sendo mais preciso, o que o mercado espera como dividendo para abril de 2026 é o valor que sobra. Que seria de... R$ 2,17 por ação. Entendi. E a análise também mostra por que o payout, ou seja, a fatia do lucro que a empresa distribui, está em 65%. Que é um nível mediano, né? Mediano. A empresa fez aquisições, usou caixa e a alavancagem subiu um pouco. Mas a expectativa é que a dívida diminua. E se isso acontecer... Se isso acontecer, os estudos apontam que a partir de 2027, a MAHLE poderia voltar a um payout de 95%. E isso levaria o yield para um patamar acima de 13%. Nossa, é uma tese de normalização, então. Exatamente. Normalização da distribuição de lucros. E a análise não para por aí. Ela tenta calcular um preço justo para a ação usando o modelo de Gordon. O famoso modelo de Gordon. Esse modelo sempre me pareceu quase simples demais, sabe? Você pega o dividendo, divide por uma taxa e pronto. Onde estão as armadilhas aqui? A sua desconfiança é o ponto mais importante. É que as premissas me parecem ser onde a mágica ou o desastre acontece. Com certeza. O modelo é só uma ferramenta, o resultado depende da qualidade do material que você coloca nela. A fórmula é simples. Preço justo é o dividendo esperado dividido pela taxa de retorno exigida menos o crescimento esperado. Certo. Mas cada uma dessas três variáveis é uma estimativa, é uma aposta sobre o futuro. Ok, então vamos ver o que foi usado nesse estudo. Vamos lá. Para o dividendo esperado, eles arredondaram para um valor de R$ 3,00 por ação. Um pouco acima da projeção. Isso. Para a taxa de retorno exigida, que é o mínimo que se aceitaria ganhar, foi usada uma taxa de inflação mais 10,31% ao ano. É um retorno bem robusto. Bem robusto, baseado em títulos do Tesouro mais um prêmio de risco. E, por fim, o crescimento esperado dos lucros foi estimado em 8% ao ano na média. Ok, então temos as três peças do quebra-cabeça. Colocando tudo isso na balança, qual seria o veredito? Qual o preço justo que o modelo sugere? Com essas premissas, o cálculo chega a um preço justo de R$ 33,63. R$ 33,63. Mas o mais interessante aqui nem é cravar esse número. A cotação atual da ação está bem próxima disso, em torno de R$ 33,50. Certo.
O que isso significa? Significa que, se as premissas estiverem corretas, o retorno já embutido no preço atual é justamente aquela taxa exigida, inflação mais 10,3% ao ano. Ah, entendi. A pergunta muda. Muda. Deixa de ser a ação vai subir e passa a ser eu estou confortável com esse retorno potencial dadas essas premissas. É uma abordagem muito mais estruturada. Perfeito. Então vamos juntar tudo. O que esses estudos mostram não são só duas estratégias, são duas filosofias de risco quase opostas. Sim, completamente. A primeira, com Vale e Bradespar, é uma aposta na reversão à média de um setor inteiro. É um risco macroeconômico global. É apostar que o pânico era exagerado, que as coisas em algum momento voltariam ao normal. Exato. E é por isso que o aviso nos materiais é tão enfático. Empresas cíclicas não são para qualquer um. Definitivamente não. Não é um ponto de partida para iniciantes. A volatilidade é absurda, com quedas que podem passar de 80%. Os dividendos podem ser cortados por anos. Exige estômago de aço. Estômago de aço, um horizonte de tempo muito longo e, crucialmente, uma carteira já diversificada para aguentar o tranco. Você compra uma tese que pode levar anos ou pode nem acontecer. E a segunda filosofia, com a Mali, é o oposto. É uma aposta na previsibilidade do fluxo de caixa de uma única empresa. Um risco micro, focado nos fundamentos daquele negócio. A análise se concentra em entender a geração de caixa, a política de dividendos e usar um modelo para estimar um retorno. Precisamente. Uma abordagem é sobre timing de ciclo e assumir um risco enorme por um retorno que pode ser fora da curva. A outra é sobre valuation e fluxo de caixa, buscando um retorno atrativo com uma tese mais controlada. A questão não é qual é a melhor. Não. A questão é com qual tipo de incerteza a pessoa se sente mais confortável em assumir. No final fica claro que não tem fórmula única. Mas o que conecta os dois casos é a necessidade de pensar diferente do consenso. Sim, seja para enxergar uma recuperação onde todos veem o fim, seja para calcular um valor intrínseco quando o mercado só está preocupado com a próxima notícia. Exato. Isso nos deixa com uma reflexão, né? A gente viu o que aconteceu com quem investiu no setor de mineração quando ele estava totalmente desacreditado lá em 2015. Olhando para o cenário de hoje, quais setores da nossa economia se encontram num estado parecido de pessimismo? Mas a pergunta talvez seja mais profunda. Qual seria? Ao olhar para esses setores, que tipo de aposta faz mais sentido? Uma aposta macro, na recuperação do setor todo, ou uma aposta micro, em empresas específicas que, apesar do pessimismo geral, conseguem manter uma certa previsibilidade? Onde será que está o valor hoje? Este é um resumo sobre o potencial de retorno em empresas de commodities e do setor industrial. Nossos estudos mostram uma estratégia bem poderosa para construir patrimônio, sabe? A ideia é comprar ações de empresas cíclicas, aquelas que o lucro sobe e desce junto com a economia. Quando elas estão em baixa e, claro, reinvestir todos os dividendos. Os resultados podem ser, surpreendentes. Primeiro vamos ver o poder disso na prática. O estudo usa como exemplo a mineradora Vale e a holding Bradespar, que é basicamente uma forma de investir na Vale, só que com um certo desconto. Agora pensa só. O investimento de R$100 mil em 2016 na Bradespar teria se transformado hoje em R$1,6 milhão. É um retorno de 1.500%, e o grande motor disso foi o reinvestimento dos proventos. Essa lição do passado leva a gente ao segundo ponto. Como aplicar essa lógica para encontrar boas oportunidades hoje? Bem, o estudo aponta a Malha Metal Leve como um caso interessante agora. A análise projeta que, depois de quitar umas dívidas, a empresa tem um potencial enorme para se tornar uma excelente pagadora de dividendos. As projeções indicam um dividend yield, que é aquele retorno que vem só dos dividendos, que pode superar os 13% ao ano a partir de 2027. E o preço justo da ação é estimado ali por volta dos R$ 33, o que sugere que ainda tem um potencial de retorno bem atrativo. Então, resumindo, comprar boas empresas cíclicas na baixa e reinvestir os lucros pode gerar retornos realmente extraordinários ao longo do tempo. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.